Shalom Haverim, paz para todos, Lailatov Lekulam, boa noite para todos. Nós vamos estar nesse momento aí, dando continuidade ao que nós começamos a abordar sobre quem é a esposa ou a noiva do Mashiach, de Cristo, né? Então nós fizemos uma abordagem sobre o conceito de onde que surgiu esse pensamento de que Israel não é a esposa, Israel não é a noiva dentro do contexto bíblico, ela não é reconhecida como a noiva do Cordeiro, a noiva do Mashiach. Tudo isso por causa de uma doutrina que vai ser criada a partir dos pais da igreja, dos reformadores, que são contextos infundados, históricos e bíblicos, onde a igreja ela vai tomar o lugar de Israel, né? E que a graça vai substituir a lei e por aí vai. Então nós mostramos aí no primeiro vídeo que essa doutrina da substituição ela não é uma doutrina bíblica, tá? Ela foi algo inventado pelos reformadores, por alguns pais da igreja, e mostramos como é que Agostinho de Hipona ele enxergava essa questão, né? Não somente ele, mas alguns outros também, líderes dali do terceiro, quarto século, como é que eles enxergavam a necessidade de entender que Israel ele tem um papel significante na interpretação das escrituras e naquilo que o próprio Deus ele tem estabelecido dentro da escritura para com o seu povo. Então Deus ele vai manter as suas promessas com o povo de Israel. Quando nós lemos Romanos capítulo 11, onde Paulo ele vai falar do enxerto, aí nós mostramos dentro da Bíblia o contexto cultural que Paulo estava mostrando como ser enxertados, né? Então, na verdade, ali os enxertados são gentios que estão reconhecendo o Mashiach e judeus, né, do judaísmo ortodoxo que reconhecem o Mashiach como enviado de Deus, reconhecem Jesus como Salvador. Então eles vão aderir então aos ensinamentos de Yeshua, ou seja, o judaísmo que Yeshua pregou no seu período, no seu tempo. Então quando o apóstolo Paulo ele vai usar a terminologia Efésios, que de dois povos Deus fez um, ele está falando de judeus e gentios. Ele não está falando que ele está constituindo a igreja a parte de Israel, a parte dos judeus. Não, ele está dizendo que dos dois ele vai gerar um. Quem é esse um? Esse um é o povo que Jesus vem adquirindo, ou as pessoas que vão aderindo aos ensinamentos de Jesus e reconhecendo ele como o enviado de Deus, como Mashiach do Senhor. Então isso é bíblico, isso é escriturístico, isso é também histórico, tá? Então a gente precisa entender e buscar alguns fatos escriturísticos, entender o contexto bíblico, entender o livro do Atos dos Apóstolos, né? A gente mostrou ali que quando os discípulos começaram a fazer mais discípulos, se foi crescendo o número de pessoas que estavam reconhecendo Cristo, então foi crescendo-se o número, mas nós vemos que quando acontece o concílio de Atos 15, nós vamos ver ali, né, que se a gente observar dentro das entrelinhas, como a gente fez uma exegese aqui dentro do contexto, uma hermenêutica daquele texto, a gente pôde observar ali que eles não estavam criando duas instituições separadas, né? Judaísmo messiânico e gentios, igreja gentílica. Não, ele não está fazendo essa divisão. Aí ele acaba mostrando que ali estão todos dentro de um mesmo contexto religioso, ou seja, todos estavam dentro da sinagoga aprendendo sobre a Torá, aprendendo sobre os profetas, sobre os salmos, os escritos, aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, que no período de Jesus era conhecido como Tanar e até hoje é conhecido assim, tá? Então, aí nós abordamos toda essa questão, mostramos ali todo o conceito, mostramos textos bíblicos, né, que vão usar a terminologia de que Deus ele fala que Israel que é sua esposa, que Israel foi desposada como noiva. Então é só você assistir o vídeo anterior e depois
para você se situar nessa última parte que a gente vai fazer aqui, né? Eu espero terminar esse assunto hoje, para depois a gente partir para outra temática. Então, dando seguimento agora, eu vou abordar o contexto de como que era visto quando Jesus se manifestou, de qual é a visão, como que a gente enxerga a manifestação do Mashiach e o retorno do Mashiach. Como é que a gente enxerga isso dentro das Escrituras? Todo o contexto, todo o invólucro daquilo que Paulo falou, que Jesus falou sobre o seu retorno, sobre o arrebatamento, ele está usando isso dentro de uma cultura do casamento judaico. Então, quando eu vou interpretar o que é essa fala de Jesus, a fala de Paulo, eu preciso compreender como era o processo do casamento judaico. Então, quando eu compreendo o processo do casamento judaico, eu compreendo como é que ele está, de onde que ele estava tirando essa figura, usando essa figura, esse contexto, né? Aí a gente vai abordar, isso tudo está entrelaçado dentro do contexto do casamento judaico e dentro do contexto de algumas festas bíblicas, tá? Que eram e são praticadas até hoje pelo judaísmo messiânico, tá? E aqueles que aderem aos ensinamentos das Escrituras. Então vamos seguir aqui, ó. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é quando o jovem judeu, tá? Quando ele se torna reconhecido no meio do povo para se tornar uma pessoa madura. Dentro da nossa cultura, da nossa legislação brasileira, é rezado que o homem se torna maior aos 18, a mulher aos 21 anos. No contexto bíblico da época de Jesus, não é nesse contexto. É diferente, até hoje é assim, né? O jovem, ele era reconhecido maduro a partir dos 13 anos de idade. As meninas, algumas a 15, outras a 12, dependendo da região ali da terra de Israel. Isso dependia muito da região, mas no mínimo ali 12 a 15 e o jovem com 13 anos, tá? Então vai depender da região, mas no mais grosso modo 12 anos. Então quando ele fazia 13 anos, ele seria conhecido como filho do mandamento. O que é isso? É o que nós chamamos de bar mitzvah, é o filho do mandamento. Então a mãe ensinava a criança, né, dentro daquele contexto que a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Quando a Bíblia está usando essa terminologia lá no livro de Provérbios, está falando desse contexto, tá? E aí o Salomão ele vai falar que você não deve abandonar os mandamentos do seu pai, nem se esquecer das doutrinas de sua mãe. Por quê? Porque as mães judias, elas eram encarregadas de ensinar toda a Torá para os seus filhos. Então ele estudava a partir dos 8 anos de idade, ele começava a estudar a Torá, então era ensinado a Torá para o seu filho, era ensinando. Quando chegava aos 13 anos de idade, ele ia passar por um exame. Ele era levado no Sanhedrin, ou no Beit Knesset, ou seja, na casa do mandamento, ou no Sinédrio, tá? Ele era levado diante dos anciãos. Então os anciãos iam fazer perguntas para ele acerca da Torá. Nesse período, aos 13 anos, ele já tem que ter toda a Torá decorada na cabeça dele. Então ele vai ser questionado, vão ser feitas perguntas para ele, e ele vai responder, e ele tem o direito também a perguntar. Ele tem direito a tréplica, a perguntar. Ele não só responde, mas ele também pergunta. Então quando ele passa nesse crivo, aí o que acontece? Aí os pais podem escolher, né? Aí os pais serão chamados pelos anciãos e vão dar uma orientação para os anciãos. Eles vão ver se aquela criança, se ela passar no critério, os anciãos vão poder optar naquilo que a criança possa ser mais tarde. Ou ela se tornará um rabino, um estudioso das escrituras, ou ela pode escolher seguir a profissão do pai, tá? Então, aonde que tem isso? Jesus. E Lucas, quando Jesus é levado para o templo, na festa da dedicação da Páscoa,
A Bíblia diz que quando Yosef e Miriam, José e Maria estavam voltando, eles achavam que Jesus estava vindo com seus parentes. Quando perguntou, viram que não estava, eles lembraram e voltaram lá para o templo. Quando chegaram, a Bíblia diz que encontraram Jesus no meio dos doutores, e os doutores estavam espantados, né, com a sabedoria, com as respostas e perguntas que dava. Por quê? Porque foi justamente dentro do contexto, do costume, quando Jesus estava de 12 para 13 anos, ele já estava para passar para os 13 anos, então ele foi levado lá para passar nesse processo do Bar Mitzvah. Por isso que Jesus foi encontrado no templo, no meio dos doutores. Eles se esqueceram que Jesus ele passou por esse critério. Então, quando a criança era aprovada pelo Sinédrio, aí ele deixava a escolha: ou você vai continuar sendo estudioso, você vai aprender com um rabino, ou você vai seguir a profissão do seu pai. Aí a criança escolhe, o jovem escolhe. A partir dos 13 anos ele já é considerado adulto, ele já tem direito de escolha. Aí ele vai escolher: não, eu quero fazer o que meu pai faz. Ah, não, eu quero ser um doutor da lei, eu quero ser um rabino, eu quero ensinar a Torá para o povo de Israel. E aí ele vai seguir esse caminho. Então, quando falavam de Jesus, quando falava de Jesus acerca do Pai, dizia assim: ele não é o filho do carpinteiro. Por que filho do carpinteiro? Porque ele não foi carpinteiro. Tem gente que diz que Jesus foi carpinteiro. Jesus nunca foi carpinteiro. Eu já vi até um pregador renomado aí, pregando sobre isso, nos Gideões, e falando que Jesus, que quando José ficou velho, passou a carpintaria para Jesus, e que Jesus, a pessoa chegava lá hoje, pedia uma mesa, e a mesa que durava 3 meses para ser pronta, Jesus dizia: pode vir amanhã que já está pronta. Porque ele fazia assim do nada. Isso é mentira. Isso não é fato, isso não é bíblico, isso não é escriturístico, isso não está dentro da cultura. Porque se Jesus tivesse escolhido ser carpinteiro, Jesus não teria sabedoria de um rabino, ele não seria reconhecido como rabi. Então todas as pessoas que iam até Jesus chamavam ele de quê? Rabi, Raboni. Por quê? Porque ele se tornou um rabino. Jesus escolheu ser um ensinador da Torá do que ser um carpinteiro. Simplesmente assim. Ah, mas como assim? Aí vem a pergunta retórica. João o Batista, ou imersor, ele era filho de quem? Zacariá, que era o quê? Sacerdote. Segundo o costume e segundo a lei, filho de sacerdote tinha que ser educado para ser sacerdote. Ele era da casa de Arão. Ele tinha que automaticamente nascer o filho de sacerdote, tem que ser sacerdote. Esse não tinha direito de escolha. Só que o que acontece? João Batista se tornou sacerdote? Não. João Batista, ele aparece depois do seu nascimento, que é relatado, ele só vai aparecer já velho, batizando no Rio Jordão. Não, você não tem o contexto da infância de João Batista como você tem de Jesus no contexto dos 12 anos, indo para o templo. Você não tem. Mas de João Batista você tem sabendo que ele seria o precursor do Mashiach. Então João Batista ele passou pelo mesmo critério, por isso que você não vê João Batista fazendo sacrifício no templo junto com seu pai. Mas ele aparece no deserto batizando. Por quê? Porque João Batista ele aderiu ao ensinamento dos essênios, que era um grupo estudioso da época de Jesus, que vivia no deserto da Judéia. Por isso que João Batista apareceu batizando no deserto da Judéia. Gente, é tudo cultural, é tudo dentro do costume, da cultura e da Bíblia. Você só tem que entender a cultura para entender a Bíblia. Se eu não entender a cultura, aí eu vou conjecturar um monte de coisa que as pessoas fazem por aí, que não é bíblico, não é cultural, é apenas uma conjectura, parece bonito. É um quadro pintado, muito bonito, mas não tem a assinatura do autor que conta a história, o quadro. Entendeu? Então é isso. Então Jesus, ele passou nesse processo do Bar Mitzvah, o filho do mandamento. Por isso que ele não se tornou carpinteiro. Por isso que ele aparece aos 33 anos
Aí, para a pessoa ser reconhecida como um rabino, ele tem que, ele tem que ter, ele tem que ter aprovação de alguém mais velho do que ele. Depois que ele tem aprovação, ele precisa iniciar a sua querrilá, ou a sua congregação, ou seus seguidores, ou a sua casa de ensino, vamos dizer assim. Ele vai começar, aí ele precisa começar com, no mínimo, 12 seguidores, 12 alunos. Jesus está dentro do contexto da cultura, gente. Por quê? Porque Jesus precisou primeiro, antes de começar a pregar, ser reconhecido por alguém maior que ele. Quem era? João Batista. Por isso que Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. O que João Batista falou? Não, careço eu de ser batizado por ti, vem tu a mim. O que Jesus falou? Deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Qual que era a justiça? De que João Batista, que era mais velho do que Jesus, começou primeiro do que Jesus, aprendeu com os essênios, tinha que dar um aval de liberação para Jesus começar o seu ministério, a sua querrilá. Isso é cultura bíblica, isso é cultural. Então, por isso que Jesus precisou dar aval. Quem deu aval foi o próprio Yohanan, o próprio João. Tanto é que aí você vê Deus confirmando, né? O Espírito de Deus vem numa forma corpórea e Deus fala: este é meu filho amado, a ele ouvir, né? Em quem me compraz, em quem tem alegria, em quem tem um prazer. Então, aí quando Jesus sai dali, né? Aí João Batista já aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, e os seguidores começam a aparecer. E Jesus vai fazer o quê? Arrumar 12 discípulos. Claro que vai ser mais, mas em primeira mão vão ser 12. Porque não se podia começar uma escola rabínica, não se podia começar uma querrilá com menos de 12. Então Jesus precisava de 12. Tudo dentro da cultura e do costume. Então é assim que funciona a dinâmica da Bíblia. Então Jesus ele passou nesse processo. Então no Bar Mitzvah, que é o filho do mandamento, é o filho da lei, né, que vai traduzir como lei, é uma cerimônia em que a criança passava nesse processo para ser reconhecida, e aí ela vai escolher. E aí nós temos aqui, ó, quem insere o jovem judeu como membro maduro na comunidade judaica. Iniciado como uma cerimônia folclórica, agora é parte universal do judaísmo oficial, tendo acabado como parte da lei escrita. Neste período, o menino já deve ter decorado toda a Torá e ser experimentado pelos escribas e rabinos. Aí é o que vai acontecer com Jesus em Lucas capítulo 2, verso 42, verso 46 e verso 47. Aí, quando um judeu atinge a sua maturidade, aí temos aqui, ó, idade 12 anos para as meninas, 13 anos de idade para os meninos. Mas isso é de acordo, as meninas é de acordo com a região. Ela pode ser considerada aos 12 ou aos 15, 14, depende da região aí de Israel. Mas no grosso modo, 12 anos para menina e 13 para menino. Na nossa cultura, os homens se tornam maduros primeiro que as mulheres, né? Aí dentro da nossa cultura, com 18, menina com 21. Aqui é totalmente ao contrário, né? Na Bíblia é totalmente o contrário. Ó, passa a se tornar responsável pelos seus atos, de acordo com a lei judaica. Nessa altura diz que o menino passa a ser bar mitzvah. Está escrito no hebraico que é filho do mandamento, né? Então isso então todo esse invólucro acontece. Aí quando ele chega nessa idade, gente, ele pode escolher tanto ser rabino, se ele também quiser começar já, por exemplo, vamos dizer assim, vamos fazer assim, se programar para um casamento. Ele nessa idade, quando ele assume essa idade, mesmo ele estando na casa dos seus pais, ele já pode, se ele quiser, falar assim: não, eu quero já preparar o meu casamento. Então ele já pode fazer isso aos 13 anos de idade. Então ele vai escolher uma moça, né, que lhe apraz, ou sei lá, que seu coração se apegue a ela e vice-versa, e ele vai na casa dessa moça levar para os seus pais um dote. E aí ele vai firmar um contrato de casamento, conhecido como Ketubá. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Eu vou fazer a leitura aqui.
e a gente vai seguindo aqui para mim não explicar antes do que aparecer o sistema do slides. E a menina passa a ser Bat Mitzvah. Bat vem do o feminino de Ben. Ben é filho, Bat é filha. Então Bat Mitzvah, filha do mandamento. Que não acontece como os meninos, tá? Ela ali praticamente ela já vai aprender a Torá. Ali ela vai aprender a Torá. E aquilo que Pedro vai falar que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem castas, moderadas e boas donas de casa, não é no sentido de cuidar, lavar vazia, lavar roupa, isso aqui, não. Não é nesse contexto. Claro que ela tinha as obrigações, mas não é nesse contexto. É que ela também seria aquela que seria responsável por começar a ensinar os primeiros passos dos mandamentos de Deus para os filhos. Porque enquanto o pai estava trabalhando, sendo o provedor do pão de cada dia, ela então cuidava dos filhos, ensinava os mandamentos. Por isso Salomão vai usar essa terminologia em Provérbios, né? Não abandonar o mandamento da mãe e nem a doutrina do pai. Por quê? Porque quem vai ensinar os primeiros contatos com a Torá é a mulher, tá? Então ela que vai ser a primeira responsável por isso, tá? Aí quando você lê isso, você vai ver isso em algumas parábolas que Jesus vai contar, o que Salomão vai dizer também sobre a mulher virtuosa. Lê aquele contexto da mulher virtuosa para você ver. Ela ordena bem a sua casa, seus filhos. Então ela tem esse papel de ensinar a Torá para os filhos ainda criança. E aí depois, quando ele vai, né, dentro do contexto que a gente já falou aqui, aí ele vai ser testado, então ele fará a sua escolha, tá? Então, que comemora a cerimônia ao completar 12 anos e 2 dias. Vamos seguir. Quando ele completa os 13 anos, já deve ter decorado todos os 613 mandamentos. Gente, 613 mandamentos, presta atenção. Os mandamentos que Deus vai dar para o povo de Israel no deserto, assim, os sábios, os rabinos, Rashi, ele vai fazer uma pesquisa dentro da Torá e ele vai encontrar 603 mandamentos. Aí a pessoa fala, nossa Deus, eu achava que era só 10 mandamentos, são 603, gente, mas você tem que entender. São 613 mandamentos, mas não são 613 mandamentos para uma pessoa. Por exemplo, o homem e a mulher vai cumprir 613, não. Os mandamentos têm mandamento específico para cada pessoa dentro da sociedade, dentro da família, e para gênero, tá? Então tem mandamento para pai, tem mandamento para mãe, tem mandamento para servo, tem mandamento para estrangeiro, tem mandamento para natural da terra, tem mandamento de como mexer na terra, tem mandamento de como tratar animal, tem mandamento para tudo. Então, somando todos os mandamentos, são 613. E o interessante é que esses 613 mandamentos é dividido entre mandamentos negativos e mandamentos positivos. Não é no sentido pejorativo da palavra. Quando diz negativo, é mandamentos que dizem assim, não farás, não comerás, não tocarás, não olharás, não farás, não andarás, não isso, não, entendeu? É nesse sentido que são mandamentos negativos, são mandamentos proibitivos, tá? Vamos dizer assim, proibitivos, tá? E quando se divide entre mandamentos proibitivos e mandamentos de dever, que a pessoa ela tem liberdade para praticar, os mandamentos proibitivos, negativos, são entre os 613, são 365 mandamentos. Vou repetir, 365 mandamentos com a palavra não, com a negativa não. Ou seja, para cada dia do ano tem um mandamento: não farás, não tocarás, não comerás, não beberás, não farás, não isso, não aquilo. Aí o que as pessoas colocaram na mente, segundo a tradução, o que a tradução portuguesa fez? Tirou a palavra Torá e colocou lei. Quando você lê a palavra lei, você tem um pensamento negativo, de que lei é uma coisa imposta. Não, gente. Os mandamentos de Deus, ele não foi dado por questão de imposição. Foi dado como proteção. Como assim proteção? Porque o mandamento, Paulo disse que ele não conhecia o pecado,
se o mandamento não tivesse dito para ele, não matarás. Então o mandamento, ele diz que quando o mandamento veio, ele morreu. Ele não está dizendo que morreu no sentido pejorativo, que ele morreu por pecado. Por quê? Porque quando o mandamento falou para ele, não matarás, ele disse, olha, não posso matar. Foi nesse sentido, ele não estava colocando a lei como algo pejorativo, como algo ruim. Ele mesmo disse que a lei é santa, justa e boa. Como é que ele pode falar que a lei é santa, justa e boa num lugar, e no outro lugar falar que a lei é maldição? Isso não tem, gente, fundamento. Não tem, a Bíblia não pode se contradizer. Então esses 365 mandamentos são para proteger o homem de não pecar contra Deus. Porque se o homem peca contra Deus, o que acontece? Ele fica separado de Deus. Automaticamente ele perde esse contato com Deus, por causa da transgressão do mandamento, tá? Quando você vê lá a palavra iniquidade, tá? A palavra iniquidade, gente, sabe como foi que o grego traduziu, que está no grego? Que o texto grego trouxe? Anomia. Quando o português traduziu a palavra iniquidade, ele traduziu da palavra grega anomia. Sabe o que significa anomia? Traduzido certo do grego. Português nosso, as traduções elas foram equivocadas, tá? Deixa eu colocar, claro que iniquidade é o sentido, que iniquidade é pecado, tá? Iniquidade é pecado. João disse, iniquidade é pecado, tá certo, é pecado. Mas quando o português traduz por iniquidade, a pessoa perde essa questão do mandamento. Por quê? Porque a palavra grega que está lá para iniquidade é anomia. E anomia, literalmente, no grego, traduzido para o português, ela significa sem lei, sem Torá. Então, pecado é aquele que está sem Torá. O que comete iniquidade é aquele que está sem Torá, aquele que está sem lei, que está sem mandamento. Entendeu? Então, por que é que o português traduziu dessa forma? Aí, não sei, né? Vai saber se há por quê, tá? Mas é isso. Então, seguindo aqui, o plano de leitura nosso aqui. Ó, se for do seu interesse, que eu expliquei, ó, ele pode se casar. Então, escolhe uma moça com quem decide se casar. Esta deve ter entre 14 a 15 anos, né? Ela fica madura com 12, mas para o casamento ela deve ter entre 14 e 15. Por quê? Porque dependendo da região ela vai ser considerada nessa idade madura, tá? Mas liberada para o casamento entre 14 e 15, tá? Então vai à casa da moça, bate na porta, leva consigo uma quantia em prata, suco de uva e um contrato. Isso aqui, gente, olha, quando você lê Lucas, capítulo 24, se não me falha a memória, quando Yeshua vai celebrar o Seder do Pêssar com seus talmidim, com seus discípulos. Seder de Pêssar é o que nós chamamos de ceia. Então a epígrafe lá em cima colocou última ceia do Senhor, tá? Então quando ele vai celebrar, segundo a epígrafe que colocaram no texto, a ceia, a Santa Ceia, né? É justamente dentro desse contexto que Yeshua está fazendo. Ele pede os seus discípulos para procurar um lugar mobiliado, eles vão bater na porta e perguntar onde está o aposento separado, porque o mestre perguntou onde está o aposento para que eu possa comer a Páscoa com meus discípulos. Tá vendo? Ó? Tudo dentro desse contexto. Isso aqui, gente, o que Yeshua está fazendo é prefigurando um contexto do casamento judaico. Aí o que vai ter a ser servido lá? Suco de uva. Aí alguém fala, se viu vinho. Não pode, gente. Por quê? Porque no Pêssar, na Páscoa, gente, acontece na Páscoa, começa também a festa dos ázimos. E na Páscoa não pode ter nada fermentado. E o vinho, ele é uma bebida fermentada. Por isso que no livro de Lucas,
Lucas foi o único que o português traduziu ali, dando essa ideia, pelo menos uma, né, deu uma dentro, né? Trazendo essa ideia, né? Quando ele disse, não beberei de novo fruto da vide, até que beba no reino de meu pai. Por que, que ele não falou vinho, mas falou fruto da vide? Porque era suco de uva. Sendo Yeshua judeu, rabino, ele não poderia celebrar o Seder do Pêssar, é o jantar que antecede a Páscoa. Ele não poderia celebrar com nada fermentado, não pode ter fermento no Seder do Pêssar, não pode ter fermento na ceia da Páscoa. Tinha que tirar o fermento de tudo, do suco, o que fosse que fermentasse não poderia ter. O pão tinha que ser asmo, o suco de uva tinha que ser suco de uva extraído fresco para não ter processo de fermentação. Então era tudo extraído horas antes de celebrar que se produzia esse fruto. Não era aquele que levava para o lagar, pisava, depois colocava em jarro, aí deixava lá para... Não, gente, não. Né? Aí, mas Jesus transformou água em vinho. Aquilo ali tem um processo cultural, sacerdotal ali, nesse negócio de transformar água em vinho, que você tem que saber o contexto cultural para interpretar aquele texto ali de João 2. Aí vem a pergunta, se Yeshua tem sobre ele um voto de nazireado, e sendo ele um rabino, ele não pode comer nem beber nada fermentado. Se ele não pode, ele ia dar para outro? Não, gente. Porque senão ele seria daqueles fariseus hipócritas. Não estou falando a classe inteira dos fariseus, estou falando daqueles. Por quê? Porque Jesus também ele veio da classe dos fariseus. Você não sabia disso, não? O próprio João falou que os fariseus, quando foram lá batizar, há um no meio de vós. Mas tem um no meio de vós. Quando ele fala um no meio de vós, ele está falando, tem um aí no meio da classe dos fariseus. Ele está falando de quem? De Yeshua, de Jesus. Porque Jesus, ele estudou na escola de Hillel. Na escola de Hillel, que é a mesma escola que o rabino de Shaul, que é Gamaliel, vai estudar. Porque Gamaliel, ele é neto de Hillel I. Então Yeshua estudou na escola dos fariseus, na escola farisaica. Só que Yeshua ele veio corrigir o erro que os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos e até alguns dos essênios estavam fazendo uma interpretação equivocada da Torá. Então Yeshua não veio abolir a Torá. Ele veio fazer o quê? Torná-la plena, torná-la completa. Quando diz que Jesus veio abolir a Torá, abolir a lei, ali não é abolir. A palavra que está ali é telos. Telos quer dizer complementar, corroborar, tornar plena. Então foi isso que Yeshua fez. Ele não veio corrigir, ele não veio destruir, ele não veio anular, ele veio corrigir o erro dos fariseus. Nada mais, nada menos. Por isso que você vê que a classe predominante que perseguia Jesus eram os fariseus. Por quê? Porque era da mesma escola. Então eles não aceitavam um rabino fariseu dando uma interpretação diferente da classe. Por isso que eles tinham choque com os saduceus. Porque os saduceus eram uma classe que interpretava a Torá de uma forma diferente dos fariseus. No quesito de anjos, no quesito da crença de ressurreição. Então, Yeshua ele veio corrigir este erro dos fariseus. E ele continuou ensinando a Torá, os mandamentos, do jeitinho que foi passado para Deus, que foi passado por Deus
para o povo de Israel lá no Monte Moriá, para Moshe Rabbeinu. E chegou até os tempos de Jesus. Tá? Então não tem como Jesus ir contra um costume que ele próprio ensina, tá? Não tem como. Ele mesmo falou que a casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá, tá? Então, quando a seita dos nazarenos começa a crescer, e eles vão querer perseguir, acabar com a seita dos nazarenos, que é os seguidores de Yeshua, que é a congregação de Yeshua, a Assembleia de Yeshua, o povo de Yeshua, qual que vai ser o conselho de Gamaliel? Não. Muitas personagens se levantaram e ficaram esquecidos. Se esta obra for de Deus, também cairá no esquecimento. Aí eu pergunto, caiu no esquecimento, gente? Não. Por quê? Porque quem ensinou foi o Mashiach. A obra do Mashiach, ela é plena, perfeita, completa. Por isso que até hoje nós seguimos os ensinamentos do Mashiach. Mas você lembra do conselho de Gamaliel, lá no Sinédrio? Não, deixa aí, se for seita mesmo, se você estiver errado, isso vai acabar. Se não acabou é porque não estava errado, gente. Entendeu? Olha, pera, eu estou falando sobre, a gente está lendo sobre casamento judaico, tá? Para entender a manifestação de Yeshua e seu retorno. Mas a gente vai explicando algumas coisas que se for pertinente aqui para explicar, tá bom? Se o tempo der, a gente encerra. Se não der, a gente fica para um terceiro vídeo, beleza? Nem que fique 2 páginas para depois, né? Eu não posso me demandar muito, porque não, a garganta vai embora, e no outro dia, se permitindo Deus, né? Se eu tiver vida, salvo eterno, e der a condição de amanhecer vivo, de devolver o fôlego de vida após a noite de descanso, aí eu vou ter uma oportunidade para estar trazendo o restante do material para vocês aí, tá? Aí beleza, então ele vai na casa da moça, bate na porta, levando consigo uma quantia de prata, suco de uva e um contrato, né? Então, como eu estava explicando, no Seder, na ceia, Jesus vai fazer isso, né? Por isso que ele vai pegar o cálice de suco e vai dizer, ó, este é o cálice de aliança no meu sangue, da aliança do meu sangue. Então, aquilo ali, quando ele fala assim, é o Novo Testamento no meu sangue, gente, o Novo Testamento no meu sangue, o português não traduziu a palavra no contexto linguístico dela certo. Por quê, pastor? Porque a palavra nova aliança no contexto, porque Jesus falava o quê? Aramaico, hebraico e posso dizer que Jesus falava todas as línguas, né? Posso dizer. Você não tem fundamento para dizer, mas eu posso dizer que sim. Mas se pensar culturalmente na Bíblia, eu já expliquei isso aqui várias vezes, que o grego foi o texto de composição para a evangelização dos povos no período de Jesus, que era o grego koiné, o grego comum, o grego vulgar do povo. Mas Yeshua, na sua região, aos pobres, o povo comum, falava-se o aramaico. Gente, isso é bíblico, isso é histórico, não tem como fugir disso. E as pessoas não querem dar crédito a isso que eu tenho falado aqui nas minhas lives. Que a língua oficial que Yeshua falou, que o Novo Testamento foi primeiro escrito, foi o aramaico. A língua oficial religiosa, tudo que envolvia ato religioso judaico, envolvia-se o hebraico. As festas, a Páscoa, o Seder do Pêssar, tudo em hebraico. Por quê? Porque é contexto religioso. A leitura da Torá. Então, tudo isso era feito no hebraico. Por quê? Porque na Páscoa, você tinha que contar a história para os seus filhos. Você tinha que ler o êxodo para os seus filhos na mesa, para os anfitriões, para os convidados na mesa. E você fazia isso no contexto religioso, você lia o hebraico. Então, quando traduziu para Nova Aliança no meu sangue, na verdade, a tradução, o certo que estaria falando era a Brit Hadashah,
ou seja, a renovação da aliança. Por quê? Porque Yeshua está no contexto daquilo que vai falar, ou vai profetizar o profeta Jeremias, no capítulo 31, do verso 31 ao verso 33, onde o Eterno vai dizer, ó, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito, porque vocês transgrediram os meus mandamentos, mas escreverei as minhas leis em seus corações. Então é isso, leia lá Jeremias 31, do 31 ao 33. É a profecia que Yeshua vai cumprir no Seder de Pessa, dizendo, esta é a renovação da aliança no meu sangue. Nada mais, nada menos, tudo é contexto histórico, cultural e bíblico. A Bíblia responde à Bíblia. Agostinho de Hipona disse, gente, eu vi no estudo passado, no primeiro vídeo, depois você veja lá, Agostinho de Hipona disse que eu não consigo, não tem como eu interpretar o Novo Testamento se eu não tiver, o Antigo Testamento, eu estou usando Antigo e Novo Testamento por causa do costume que a gente já tem de falar, tá? Mas é primeira aliança e segunda aliança. Para eu entender o Novo Testamento, eu tenho que ter o Antigo Testamento. Então, como é que eu posso dizer que o Antigo Testamento, se o Antigo Testamento tivesse sido anulado, tivesse perdido a sua força, então o Novo Testamento ficaria sem interpretação. E de fato está. Por isso que tem esse monte de baboseira sendo dita por aí, esse monte de ensinamentos distorcidos por aí. Por quê? Porque vão para o Novo Testamento e não leem o Antigo Testamento. Eu conheci algumas pessoas, gente, de uma denominação, que eles nunca leram o Antigo Testamento, só leram o Novo Testamento, nunca leram. Você tem que ver, se você pedir para procurar o livro, de falar que vai ler o livro lá, onde vamos dizer, Êxodo, abra em Êxodo capítulo 1. Eles não sabem onde que está, eles ficam folheando na Bíblia. Por quê? Porque foi ensinado para eles que o Antigo Testamento não precisa ser lido, não, você tem que ler o Novo Testamento. Olha para vocês verem o descabimento, onde que vai a coisa. Mas pela misericórdia de Deus, a gente adentrou no meio desse povo e a gente agora está ensinando para eles o quê? Nós estamos ensinando a eles a estudar o Antigo Testamento dentro do seu contexto, ou seja, as parashot, são as porções semanais em que o Antigo Testamento está dividido, a Torá com as Haftará, que são os profetas e os salmos e os escritos. Então aí eu estou ensinando para eles, dando aula para eles sobre isso, para eles aprenderem a manusear o chamado Antigo Testamento, na verdade, a primeira aliança, o Tanar. Então a gente está estudando, né? No Shabat se estuda uma porção da Torá com Haftará, que são profetas, salmos, e judaísmo nazareno coloca ali também alguns textos da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Então eu estou dando aula para eles dentro desse contexto, dentro dessa dinâmica, para eles aprenderem a ler o Antigo Testamento e quando lê o Novo Testamento, saber de onde que aquilo que está sendo dito no Novo Testamento foi tirado, de onde que saiu aquela ideia. Saiu, gente, não foi só porque Jesus falou, porque Paulo, não, porque eles tiraram do contexto do Antigo Testamento. O próprio Yeshua falou, vós cuidais ter na vida eterna e são elas que de mim testificam. Aí ele vai dar uma classificação, lei, profetas e salmos. Ele está falando de quê? Do Novo Testamento? Não, ele está falando do Antigo Testamento, está falando do Tanar, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele não está falando de Novo Testamento. Não existia Novo Testamento, gente. Não existia. Estava acontecendo a história do Mashiach ali agora. Quando ele falou isso, ele estava falando do Antigo Testamento. Então eu não consigo ler o Novo Testamento se eu não interpretar ele à luz do Antigo Testamento. Tá, gente? Então, infelizmente, a gente perdeu muito de ensinamento, de visão das Escrituras por causa desses ensinamentos errôneos, né? Esse medo do cristão, vou dizer assim, do cristão querer a começar a praticar coisas da Torá que para alguns dizem que já não precisa mais, sendo que o próprio Novo Testamento mostra, aponta muitas coisas que são celebradas no Antigo Testamento, celebradas no Novo Testamento,
o Novo Testamento, Jesus celebrando, Paulo celebrando, Pedro celebrando, a igreja primitiva celebrando, mas hoje nós não podemos celebrar porque é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, isso aí foi abolido, isso é mentira, gente, tá? Infelizmente isso é mentira. Claro que nós não conseguimos praticar da forma que o judeu pratica, porque nós não conhecemos o fundamento completo, mas se você conhece pelo menos a ponta do lápis, rabisca pelo menos. Beleza? Vamos seguir, ó. Quando o jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava a mulher que queria, ou a mulher que seu pai dizia que ele queria, ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava pronto, propondo o casamento. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. Aí nós vemos que Yeshua vai dizer que ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu mostrei os textos que Deus diz que o povo de Israel é a sua noiva, é a sua esposa. Nós fazemos parte disso porque nós somos enxertados, mas nós não assumimos o lugar deles. Nós estamos participantes com eles. Nós somos co-participantes das bênçãos que Deus, das promessas que Deus fez para o seu povo eleito, que é o povo judeu. Nós somos co-participantes das mesmas promessas. Por quê? Porque não faz acepção de pessoas. Então, o que Deus prometeu para eles, primeiro, nós também temos direito legal. Por quê? Porque Deus já havia dito para Abraham Ravino que nele seria bendita todas as famílias da terra. Não era só os descendentes, mas todas da terra. Por quê? Por causa do Mashiach que viria dessa descendência, o Salvador, Yeshua, Jesus Cristo. Entendeu? Então é isso. Então tem que entender a dinâmica do contexto aqui. Então o que é que acontece aqui? Aí a dinâmica, então ó, o pai escolhe, né? Aí o pai escolheu tal. Então Deus nos amou. O preço que Yeshua pagou, o alto preço, foi o preço do seu sacrifício, sangue derramado no madeiro, a sua vida, porque sangue simboliza vida. Ele derramou a sua vida no madeiro para nos garantir vitória e tornar-nos parte desse povo eleito, desse povo escolhido, desse povo da promessa. Então nós temos esse direito. Esse foi o preço que Yeshua, como noivo, decidiu pagar. Né? E a Bíblia diz, né, João 3, que Deus amou de tal maneira que deu. Então ele se doou. Ele já sabia o preço. Né? E aqui o jovem, quando ele ia com a quantia de prata nas mãos. E prata, simbolicamente na Bíblia, significa a base da redenção. A prata, ela simboliza a base da redenção. Por isso Kefa, Pedro vai dizer, ó, vocês não foram comprados com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue do Mashiach, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E Kefa, gente, depois você lê o livro, as cartas de Pedro, Pedro não está escrevendo para gentil, não. Pedro escreveu aquela carta, foi para judeu. Leia direito aquela as cartas de Pedro. Leia direito para você entender. Tem gente que ele escreveu, Pedro escreveu para a igreja, não escreveu para a igreja, escreveu para judeu. Ele escreveu para a comunidade messiânica que estava naquela localidade. Foi para eles que ele escreveu. E é claro que no meio daquela comunidade messiânica tinha gentil no meio. Então escreveu para nós também. Por isso que a gente tem direito de pegar o texto, ver se aquilo serve para nós, serve para nós também. Por quê? Porque nós estamos no meio. Nós somos enxertados no meio. Simples assim, gente. Não tem nada complicado, nada difícil. Ah, não, isso é pensamento errado. Não, gente.
é você enxergando as escrituras no seu contexto original, na sua língua original, no seu costume, e assim que era, e é assim que continuou sendo até os dias de hoje. Muitas coisas não mudaram. Antes da cerimônia, e perante duas testemunhas, o casal assinava um documento escrito em aramaico, conhecido como Ketubá, que era lido em voz alta, estabelecia as obrigações do homem a partir do enlace matrimonial. Sem essa espécie de contrato que fica sob a guarda da noiva, o casal não podia viver junto, debaixo do mesmo teto. Então, gente, presta atenção no contexto, olha para vocês verem. A Bíblia diz que quando José, aí o texto no pouquinho vai dizer que ele estava desposada com Maria, aí o anjo deu a notícia para Maria, ela achou-se concebida pelo Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que como José, a tradução do poder diz, como José era homem justo, não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque José ainda não tinha consumado o casamento com Maria, que é Miriam. Ele tinha dado para ela uma ketubá, um contrato de casamento. E aí, antes de romper o contrato, se a mulher, ela traísse o seu noivo, antes da consumação, aí ele escrevia para ela uma carta de repúdio, explicando para o pai da noiva por que é que ele estava quebrando aquele contrato, por que é que ele estava dando uma carta de repúdio para ela. É nesse contexto que está Mateus 19:9, gente. Aquela carta de repúdio não é carta de divórcio, porque pecou no casamento, não. Aquilo era dentro do contexto do contrato da ketubá, que estava sendo quebrado. Então a ketubá perderia o seu valor na mão da noiva. Então, para que o noivo não pudesse ter liberdade para poder assumir um outro compromisso, escrever uma outra ketubá para outra jovem judia, ele precisava então dar uma carta de repúdio para a sua atual pretendente. Aí ela saía com aquela carta e chegava na casa do seu pai, mas não é possível, ele vai ter que pagar o seu dote. Mas quando ela mostrava por que é que ela estava sendo devolvida com aquela carta de repúdio, com aquela carta de divórcio, aí o pai saberia que ela foi infiel antes da consumação do casamento. Este é o contrário. E as pessoas distorcem Mateus 19:9 para dizer que ali Jesus está dizendo que a pessoa pode divorciar porque o outro foi infiel. Mas então Jesus está se contradizendo, porque lá em Marcos capítulo 10 ele está dizendo que quando se separa, aquele que casar com a mulher comete adultério, e o que casar com o homem também comete adultério. E aí, como é que fica? Será que Jesus vai falar uma coisa em Mateus e vai falar outra coisa lá em Marcos? Não, gente, é porque vocês não entendem a cultura, não conhecem o contexto, e aí distorcem o texto sem conhecer o que está acontecendo por trás das entrelinhas. É isso, gente, que está ali. Não tem nada ali, não é porque se casou, a mulher foi infiel com seu marido. Não tinha nada. Mateus 19:9 não tem nada. Você vai ver que depois os discípulos vão perguntar, Senhor, se essa é então a coisa concernente à mulher, então não convém casar. Olha o que Pedro está falando. Por quê? Porque se isso vai acontecer, então, Senhor, no momento do compromisso, então não convém eu casar com ela, não, hein? Entendeu? Por quê? Porque um casamento não foi já está dentro do texto lá de Mateus 19. O problema é que as pessoas pegam só o versículo 9, distorce ele, não lê o resto e aí fica. Aí que Jesus vai dizer, olha, há eunucos que nasceram do ventre da mãe, há eunucos que se fizeram pelos homens, e há aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ele não estava falando de eunuco, ele estava falando de quê? De contrato entre noivo e noiva, ketubá e carta de repúdio. Era disso que ele estava falando. Aí ele vai dizer, quem pode ouvir isso, que ouça. Entendeu? Nada mais, nada menos. Então, só lamento para quem se decepcionou com o que vai ouvir aí depois, tá? Só lamento. Mas o real é isso aí, tá?
Não tem como escapar desta verdade hermenêutica exegética do texto bíblico. Então isso acontecia. Então ele escrevia, né, esse contrato de casamento. Aí o que ele tinha que fazer? Vamos ver a dinâmica qual. Que era lido em voz alta, já li. O casal não podia estar. Beleza, vamos continuar aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui, gente, porque a hora já avançou aqui, ó. Já tem 1 hora. Nossa, pai, já quase 2 horas já. São 7h46. Então eu vou parar por aqui. Depois a gente continua. Eu vou continuar explicando aqui, ó, os conceitos da Ketubá, tá? Então que o Eterno continue te abençoando, te dando vitória. Eu espero que você esteja entendendo a dinâmica, o conceito, o proposto, tá? Em nome de Yeshua HaMashiach, que você possa curtir, comentar, pode fazer o seu comentário, gente. Pode falar, pode comentar o que você quiser, do jeito que você quiser, hein? Tenha liberdade, tá ok? Não fique preocupado, tá? Com o que você acha, se você concorda, não concorda, não se preocupe. Mas dê o seu comentário, se você gostar, compartilhe para que outras pessoas possam chegar a essa informação. Nem que você compartilhe individualmente, tá? Se quiser compartilhar na sua parte, não quero não, eu vou compartilhar só para pessoa X. Então compartilha, tá? Para que as pessoas possam chegar também com essas informações, esses estudos, possam chegar a outras pessoas, tá? Então nós estamos aqui vamos iniciar aqui o slide número 24, tá, gente? Então são 39 slides, então eu vou fazer a parte 3 deste vídeo, para a gente encerrar aqui esse contexto sobre quem é a noiva, ou quem é a esposa, ou a noiva de Yeshua, tá? Então a gente vai terminar, procurar terminar na próxima aula, ok? Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, um ótimo fim de semana, em nome de Yeshua HaMashiach, tá? Então, Shabbat Shalom, até a próxima.